terça-feira. E aí, na quinta-feira da semana que vem, nós ficamos aí com a aula livre para fazer uma revisão e também para comentarmos aquilo que nós meio que por cima falamos em algumas aulas, sobretudo na aula passada. Na quinta-feira da semana que vem, acaba sendo uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre livros, séries e etc. Então, nós hoje vamos começar a nossa última unidade, os crimes contra a fé pública. Vamos tratar deles hoje, quinta-feira e terça-feira da semana que vem. E na quinta-feira da semana que vem a gente faz essa aula aí mais livre, para a gente falar um pouquinho de livros, cada um pode trazer aí sua indicação de livro. A gente tinha mais ou menos deixado agendado isso nas aulas passadas. Tá combinado? Lembrando que a nossa prova lembrando que na primeira semana de dezembro, né, nas aulas do dia 1º, né, e do dia 10, eu vou liberá-los, a gente não vai ter encontro aqui presencial na nossa sala, porque eu quero que vocês se dediquem a um estudo para a prova. Então, repito, terça-feira que vem a gente termina a nossa matéria, quinta-feira que vem a gente faz uma aula aí, vendo revisão, se vocês quiserem, ou a gente pode falar um pouco de livro, de filme, etc. Primeira semana de dezembro estão livres. E dia 8 nós nos encontramos para a prova. A prova terá a mesma dinâmica da AV1 e da AV2. E a matéria é aquela que eu já passei antes, mas não custa lembrar. Enquanto até meter essa surpresa, não. 6-1 não. Voltei. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Aqui tem uma queda de energia. Desculpem, porque eu teve uma queda de energia aqui na minha casa. Caiu tudo, apagou tudo e depois voltou. Né? Então foi só isso, mas estão me vendo e estão me ouvindo bem, né? Tudo tranquilo, né? Deixa eu só ver. Eu estou usando aqui a minha internet do celular, daqui a pouco, qualquer coisa eu troco para. Porque meu modem ainda não voltou. Estou usando aqui a internet do celular. Né? Então, como eu estava falando, a gente vai hoje começar aí o estudo dos crimes contra a fé pública, e aí, repito, vamos até terça-feira da semana que vem. Eu acho que eu estava escrevendo, né, na hora que a matéria da prova. Isso.
Eu vou cobrar de vocês, da nossa AV3, essas matérias que nós vimos depois da AV2. Né? Então, o que a gente viu? Crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, que foi o nosso tema na última quinta-feira, e essa que a gente está começando hoje. O valor protegido, o valor cuidado, o valor salvaguardado nesses crimes que nós estamos vendo a partir de hoje, é o que o Código chama de fé pública. O que é a fé pública? Ora, vamos entender, vamos pegar emprestado aqui o conceito de fé. O que é fé? Né? Vamos trabalhar com a fé no sentido talvez mais usual, que é a fé religiosa. Fé é você crer em algo que efetivamente você não tem como comprovar, você não tem como tocar, você não tem como ver, mas você crê naquilo. Né? Por isso que a gente associa muito isso à fé religiosa. Muitos de vocês têm suas profissões religiosas, suas crenças religiosas nas mais variadas matizes, nas mais variadas colorações diferentes. Seja bem-vinda de volta, Camilinha. Aqui também deu tilt. Mas foi realmente rápido. Pagou, voltou, mas a internet não voltou ainda. Deixa eu ver se já voltou aqui minha internet de casa. Já. Então, o que nós vamos ter é essa estrutura de que a fé é algo que eu não consigo ver, é algo que muitas vezes eu não consigo comprovar, é algo que eu não consigo ter uma comprovação efetiva, mas eu creio, eu acredito. Né? Como eu dizia, são várias as matizes religiosas, a gente tem que respeitar todas elas. Eu já discuti isso com vocês em outras ocasiões, e eu não quero ser repetitivo, mas eu não consigo entender por que tanta briga em relação à religião. Existe aí um risco, né, de muita intolerância hoje, né? É preciso provar que a minha religião é melhor do que a tua a qualquer custo, quando na verdade é um chamado tão pessoal, tão íntimo, né? Então fé é isso, fé é você acreditar naquilo que você não tem uma comprovação. Nada, Camilinha, fique tranquila que também caiu. Aqui caiu geral, a casa caiu total aqui. Então, o que a gente vai ter? Aqui, o que eu vou proteger é uma fé, ou seja, uma confiança, uma fidúcia, onde nós vamos precisar crer, acreditar em determinados elementos para que isso, Lívia, possa fazer com que a convivência social seja possível. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Imaginemos se a todo momento em que eu fosse exibir um documento, a todo momento em que eu fosse usar uma cédula de dinheiro, a todo momento que eu fosse mostrar um contrato, eu tivesse que fazer prova, Sara, de que aquilo é verdade. Imagina na hora que eu tivesse que executar um contrato, eu tivesse que trazer ali as pessoas que testemunharam aquele contrato, trazer o contratante. Isso não permitiria praticamente nenhum tipo de realização de ato na vida pública. Então, a confiabilidade, a fé, a fidúcia, a crença passa a ser um elemento fundamental para que eu possa ter bem resolvidas as relações interpessoais e, principalmente, bem resolvidas as relações comerciais, pessoais e etc. Então, o valor protegido que nós vamos ter nesse título é exatamente essa fé, essa confiabilidade. E aí nós vamos ver que esse título, que é o título 10 da parte especial do Código Penal, esse será o último título do nosso estudo, ele é dividido em 4 capítulos. Eu tenho aqui o capítulo 1, que é o capítulo que nós vamos estudar na aula de hoje, os crimes de moeda falsa. Eu tenho o capítulo 2 e o capítulo 3, que nós vamos conversar na quinta-feira. E tenho
o capítulo 4, que vai ser nosso objeto de estudo na semana que vem, na terça-feira da semana que vem. Então, hoje, nós vamos estudar os crimes de moeda falsa. Mas veja, ele vai proteger nesse título a moeda, ele vai proteger documentos privados, ele vai proteger documentos particulares, públicos, ele vai proteger a própria capacidade que eu tenho de me identificar como uma pessoa, ele vai proteger documentos muito específicos, como atestado médico, como declarações e certidões públicas. Então, a ideia aqui é proteger essa confiabilidade, insisto, que a gente deve ter dentro desse contexto de uma vida em sociedade, de uma vida em coletividade. É isso que a gente vai efetivamente proteger dentro desses tipos penais. Na aula de hoje, né, nesse 17 de novembro, nós vamos, eu não sei vocês, eu ainda me assusto quando eu penso que praticamente falta um mês para o Natal, e ainda temos tanta coisa para viver nesse ano, mas enfim, já estamos aí em 17 de novembro. Hoje eu quero ver com vocês o crime de moeda falsa. Mas antes da gente ver especificamente o artigo 289 e o artigo 290, que são os dois artigos principais da noite de hoje, eu queria ver com vocês duas coisas que são conceitos introdutórios básicos que nós precisamos ter para enfrentar e bem compreender os dois artigos principais da aula de hoje, 289 e 290. Então, eu queria fazer dois raciocínios, são muito sintéticos, são muito resumidos, ele vale para qualquer tipo de papel, moeda ou moeda, qualquer tipo de dinheiro, Sandra, mas a gente chega já lá. Bom, deixa eu só fazer, efetivamente, aqui dois raciocínios introdutórios, aí a gente vai enfrentar o 289 e ver os limites dele. Primeiro, vamos entender um pouquinho de onde vem o que é, por que existe o tal do dinheiro, né? Esse dinheiro que para tanta gente, que para todo mundo é importante, mas a determinadas pessoas, tem uma frase do Roberto Frejá, que eu acho muito bacana, que ele diz que dinheiro é bom, mas a gente tem que lembrar de vez em quando quem manda em quem, né? Eu acho dinheiro um negócio positivo, dinheiro traz tranquilidade, traz conforto, traz uma série traz lazer, traz saúde, muitas vezes, é bacana. Dinheiro é bacana, a gente não tem que demonizar dinheiro de forma nenhuma. Mas é importante que, de vez em quando, a gente acabe lembrando, né, quem manda em quem em relação a isso. Tem muita gente que se deixa mandar pelo dinheiro, e aí é caixão e vela preta, né? Eu, obviamente, né, uma pessoa que escolhe ser professor no Brasil não deve ter um apego muito grande a dinheiro, porque não vai rolar ter apego, não vai servir de muita coisa em ter apego um cara que escolheu ser professor nesse país. Mas, enfim, o que eu quero chegar? Nem sempre foi assim, né? Vamos voltar um pouquinho. Na verdade, mentira, vamos voltar com força, que a gente vai lá para o comecinho, onde nós tínhamos as primeiras relações interpessoais, elas eram feitas a partir do escambo, né? Eu produzia milho, a Michele produzia galinhas, e aí nós trocávamos aquele excedente que eu tinha na minha produção, porque eu não aguentava ficar comendo só milho, então eu queria comer uma galinhazinha, trocava com o excedente da produção da Michele, e aí era uma troca direta pelo valor que eu conseguisse visualizar naqueles objetos. Aqui era uma troca direta, aqui eu fazia uma relação de comércio direta entre coisas, né? Em determinado momento, começa a existir a ideia de que entre uma coisa e outra, eu posso fazer algum tipo de uso de um conversor de valor. Por exemplo, durante o Império Romano, era muito comum você usar como instrumento de conversão de valor, até para que eu tivesse ali acesso a outros elementos, o sal. Né? Daí vem a expressão salário. Né? As legiões romanas, as tropas militares romanas, eram pagas, em parte, com sal. O sal valia muito naquela época,
né? Porque o sal, imagina, estou falando de uma época que não havia refrigeração, então o sal era utilizado muitas vezes para salgar alimentos e, consequentemente, preservá-los, né? Conservá-los mais, dar sabor, dar sabor à comida e por aí vai. Mas talvez o mais significativo dos instrumentos, dos elementos que serviram do ponto de vista histórico para a troca de valores foi o metal, né? Os metais preciosos, a grande era do chamado metalismo, em que eu usava metais nobres como o ouro, como o bronze, como a prata, para que ele servisse de um intermediário, Samuel, entre uma coisa e outra. Ou seja, ao invés de eu trocar o milho pelo o frango, pela galinha, eu tinha ali alguns metais, e aqueles metais eles eram considerados, Aninha, como algo que servia de base para que nós tivéssemos essa conversão de valores. Isso facilitava em muito a existência desses negócios, facilitava em muito o fluxo, né, do comércio, o fluxo das relações interpessoais. Isso é tão decisivo que, por exemplo, de certa forma, não foi a única causa, digamos assim, ou a única motivação, mas uma das grandes motivações das chamadas grandes navegações, sem dúvida nenhuma, foi a busca por novas reservas de metais preciosos, né? Você vê os europeus se lançando em grandes navegações em todo o mundo, buscando isso. Nós tivemos, por exemplo, a exploração, no caso das terras portuguesas, depois do pau-brasil, o nosso segundo ciclo econômico é diretamente ligado à existência da busca pelo metal. Tem uma questão que eu acho muito interessante, uma história muito bacana da América Hispânica, sobretudo as regiões andinas, que foram regiões onde os europeus exploraram muito, né, a produção de metais preciosos, sobretudo prata e ouro, né, e foram muito explorados na América Andina, mas tem uma história muito interessante, porque, veja só, em algumas regiões andinas, quando os espanhóis chegaram, eles, estou falando dos séculos XV e XVI, eles encontraram os nativos daquela região, Sandra, todos literalmente vestidos de ouro, né? Vestidos de ouro, com adereços de ouro, com peças de ouro. Por exemplo, um dos principais museus de Bogotá, na Colômbia, é o Museu do Ouro, né? Ele fica dentro de uma estrutura para ter sido uma caixa forte. Nós tivemos até alguns anos atrás algumas peças desse museu estiveram em exposição na Unifor. Então a gente tem aí efetivamente uma cultura pré-colombiana muito forte vinculada a metais preciosos, sobretudo prata e ouro, que foi um grande estímulo para as explorações europeias, sobretudo espanholas, nessa região andina. Mas tem uma história que eu acho muito interessante, de um contato que os espanhóis fizeram com populações pré-colombianas, e elas adornadas com ouro, e eles ficaram tão enlouquecidos com aquela abundância que pediram ali para que eles trouxessem aquela coisa amarela que valia tanto. E o que eles receberam, ou seja, o que os nativos trouxeram a eles foi o milho. Porque na cabeça deles, coisa amarela que valia muito era milho, porque eles se alimentavam do milho, né? A alimentação andina ela é muito baseada no milho e na batata. Então, diante disso, a gente percebe que o valor da coisa é muito o valor que eu dou a ela, né? Não é um valor necessariamente universal. Mas, de qualquer maneira, esse processo todo do metalismo, de usar aquele determinado metal como um meio de troca, um meio de facilitação dessas relações, durou muitos séculos. Mas, claro, isso tinha uma dificuldade operacional. Primeiro que as reservas elas eram, naquela época, muito limitadas, isso exigia a todo momento uma busca por novas reservas, o que nem sempre era fácil. Nós tínhamos também uma dificuldade de transporte em relação a isso, porque eu literalmente tinha que carregar aquela determinada
quantia em ouro. E aí, em determinado momento, sobretudo isso é muito visível em algumas partes da Europa da Idade Média e do início da Idade Moderna, começam a surgir opções ao metal, por exemplo, algumas casas bancárias que surgem em cidades, em principados italianos. Então, começa a existir uma certa relação, que era o seguinte: eu viajaria de Veneza a Florença, eu não queria levar grande quantidade de metal precioso comigo, moedas de ouro, de prata. O que eu fazia? Eu ia até uma casa bancária, a uma espécie de embrião de banco em Veneza, depositava aquele valor ali, ele me dava um determinado título e eu chegava em Florença, buscava uma outra casa. E por prata por tantos, né? Alô, estão me ouvindo? Estão me vendo e ouvindo? Tá ok? Estão me ouvindo? Sim, professor, tá Beleza, tudo depois tem ok. alguma quedinha de sinal aqui, mas já voltou. Então, veja, a gente vai ter esse processo de migração do metal para outras possibilidades, até que com o processo de desenvolvimento do que se chamou de Estado moderno, né, sobretudo com os processos revolucionários, as unificações de alguns reinos europeus, os próprios estados passam a criar seus próprios títulos representativos de crédito, e esses títulos são o que nós vamos chamar de dinheiro. Então, como é que surge o dinheiro? Quando esses estados nacionais percebem que podem substituir aquele ouro e aquela prata em circulação por outros elementos que têm uma carga simbólica, e é aqui que eu quero chegar, que é o dinheiro. O dinheiro, ele tem uma carga simbólica. O dinheiro é aceito porque eu acredito que ele vale. Não é porque ele vale em si, é porque eu dou a ele um crédito. Eu creio que ele vale. Então, quando eu recebo ali uma cédula de 50, de 100 reais, de 20 reais, é porque eu estou acreditando, eu dou crédito, eu tenho fé que aquilo ali é algo representativo de um determinado valor. Não é à toa que vocês devem se lembrar que os primeiros padrões que davam sustentação ao dinheiro em si era o chamado padrão ouro, né? Então, um país ele só podia emitir papel moeda, ou seja, dinheiro, na mesma quantidade e proporção dos recursos que ele tivesse internamente, ou seja, ele só poderia realizar aquilo dentro dos recursos que ele tivesse em ouro. Em outras palavras, para que eu emitisse moeda, eu tinha que ter o correspondente àquele valor emitido em moeda nas minhas reservas de ouro. Durante o século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, na primeira metade do século XX, houve uma mudança desse chamado padrão ouro para o produto interno bruto. Então, um país hoje ele vai emitir dinheiro porque ele tem aquele lastro dado pelas riquezas internas desse determinado país. Então, isso aqui é uma breve síntese que eu faço, saindo lá do escambo até o dinheiro atualmente, para a gente perceber que o dinheiro ele não vale por si, ele vale por um valor que eu represento naquele dinheiro e que gera na sociedade uma crença, gera uma relação de fidúcia, onde eu vou dizer, sociedade, acredite, isso é algo que você pode utilizar para intermediar as suas relações comerciais, industriais, pessoais e etc. A gente está vendo aí uma grande revolução que vai ser muito intensificada nas próximas décadas, que é a migração do dinheiro físico para um dinheiro virtual, para um dinheiro cibernético. Hoje nós já estamos numa era onde já se fala bastante nas chamadas criptomoedas. Alguns países já estão indicando, o Brasil é um deles, que lançará suas próprias criptomoedas, e há países, como por exemplo a Estônia e os países nórdicos, que já sinalizam que na próxima década, muito provavelmente, já não terão em circulação qualquer tipo de dinheiro, ou seja, o dinheiro sempre
será, nessas próximas décadas, completamente eletrônico, virtual, cibernético. Mas, independentemente da forma que eu dê ao dinheiro, a base da sua existência é a mesma. Eu tenho ali algo em que nós, enquanto sociedade, acreditamos que ele tem um valor, acreditamos que ele pode servir de meio de intermediação das relações comerciais. Lembra que eu disse no começo da aula que eu queria fazer 2 raciocínios introdutórios para que a gente pudesse entender bem o artigo 289. Esse é o primeiro deles, ou seja, o dinheiro é um meio que serve de intermediação de relações humanas, de relações comerciais, de relações pessoais, porque a sociedade como um todo acredita nesse dinheiro. É por isso que eu preciso ter tipos penais que protegem a credibilidade desse determinado dinheiro. Eu queria fazer agora um outro raciocínio também introdutório para a gente poder enfrentar os crimes da aula de hoje. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo esses raciocínios. Vamos entender um pouquinho, e aqui eu vou ser muito sintético, como é que acontece, Ana, esse processo de elaboração do dinheiro? Como é que a coisa funciona? A autoridade monetária daquele país, no caso do Brasil, o Banco Central do Brasil, ele encomenda a uma fábrica aquelas cédulas, aquele papel moeda ou aquela moeda metálica que ele vai precisar para colocar em circulação naquela sociedade. Porque quando aquilo entrar em circulação, permitirá esse intercâmbio de relações. É por isso que o Banco Central chama o dinheiro de meio circulante, porque ele literalmente circula na sociedade. Então, no caso brasileiro, nós vamos à Casa da Moeda, que é uma empresa estatal, há um projeto aí de privatização, como de outras empresas, mas, por enquanto, é uma empresa estatal, e o Banco Central diz, olha, Casa da Moeda, eu preciso de tantos milhões de cédulas, tantos milhões de moedas. E aí a Casa da Moeda fabrica aquele material e entrega ao Banco Central. Por enquanto, isso não é dinheiro. Isso é papel, Silvio. Isso não é dinheiro ainda. Isso é papel. Por quê? Porque caberá ao Banco Central, no momento em que ele julgar pertinente, pegar esse dinheiro, esse papel, e com um toque ali de Midas, né, um toque quase que mágico, dizer, agora isso aqui virou dinheiro. E ele joga aquele dinheiro em circulação através do sistema bancário. Então, quem faz, aspas, né, muitas aspas, essa mágica do papel virar dinheiro é a autoridade monetária daquele respectivo país, repito, no caso brasileiro, desde a década de 60, o Banco Central do Brasil. Então, aquele dinheiro entra em circulação, roda ali. Quando o sistema bancário começa a perceber que aquela cédula, né, ou aquela moeda metálica está desgastada, está ali já rasgada, danificada, etc., ele recolhe esse dinheiro, isso volta ao Banco Central, e o Banco Central desfaz aquela operação que ele tinha feito antes, ou seja, ele tinha transformado papel em dinheiro, e agora ele vai dizer, aquilo que circulou como dinheiro já não é mais dinheiro, isso volta a ser papel. Então ele tem papel, o Banco Central joga isso em circulação, é dinheiro, e quando aquilo se desgasta, volta efetivamente a ser papel. Esse ciclo é muito importante, porque ele vai ser muito importante agora na compreensão desse crime. Repito, é dinheiro, o Banco Central joga aquilo no mercado através do sistema bancário, isso faz com que aquilo que era apenas papel vire dinheiro e tenha valor, tanto é que cada célula vai ter lá seu código identificador, seu número de série, para que eu saiba quando foi que ela entrou em circulação, quando foi dada essa ordem, quem ordenou, em que quantidade aquilo vem, porque se eu inundo a sociedade com muito dinheiro, aquilo ali tem uma série de reflexos, inclusive econômicos. Lucas, o Bitcoin não é crime. O uso de cyber moedas, como os Bitcoins e outros tantos,
isso não é crime. Isso apenas não é regulamentado no Brasil. Não existe uma regulamentação. Mas o fato de não haver uma regulamentação não é sinônimo de conduta criminosa, vocês bem sabem disso. Eu me recordo, Lucas, de um processo em que eu trabalhei agora tem uns poucos meses, que era uma ação ingressada aqui na Justiça Estadual, uma ação civil, Lucas, onde o demandante dizia que tinha feito um investimento em bitcoins e queria o resgate do dinheiro e a empresa não estava dando o resgate. E ele queria um bloqueio, efetivamente, de valores daquela empresa para garantir o investimento que ele tinha feito. O juiz negou esse bloqueio, ele recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça negou o bloqueio também. Por quê? Porque, além de ser uma atividade não regulamentada, no próprio contrato que ele firmou, aquele contrato de gestão dessas moedas cibernéticas dizia que era um investimento de risco, que ele não tinha como resgatar imediatamente, ou seja, havia uma ciência clara ao consumidor daquele determinado tipo de risco dessas moedas, ou seja, o vazio legislativo de regulamentação dessas criptomoedas, essas cybermoedas, gera esse tipo de dificuldade prática. Eu acredito, Lucas, que à medida que a gente for avançando, né, a gente vai ter a necessidade de regulamentar isso, e o próprio Banco Central já sinalizou isso com a ideia de que ele tem pretensões de lançar um real cibernético, né, lançar uma criptomoeda do próprio Banco Central, provavelmente essa com um pouco mais de regulamentação. Tá? Eu chego já lá, Sandra, não esqueci não. A gente vai já chegar no 289. É que eu quero só criar essas duas ideias gerais. Primeiro, a ideia de que o dinheiro é consequência de uma evolução que começa no escambo e chega hoje nesse dinheiro que pressupõe realmente a existência dessa fidúcia e daquela dinâmica que eu falei agora há pouco, que nós vamos ver em relação a como esse dinheiro entra em circulação. É fabricado papel, o Banco Central, em determinado momento, coloca isso em circulação, aquilo circula e até que vai sendo desgastado e vai sendo retirado e é recolhido pelo Banco Central para inutilização, para destruição. Sabendo disso, tendo essas ideias introdutórias na cabeça, vamos entender agora cada um dos artigos que compõem esse capítulo primeiro. Veja aí o artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, a moeda metálica ou o papel moeda no curso legal do país ou do estrangeiro. Então, aqui já respondo a tua pergunta, Sandra, de que é só papel moeda e moeda metálica. O 289 não alcança a falsificação de títulos de crédito, debêntures, duplicatas, cheques e outros tantos. Nós vamos ver que há outros artigos nesse mesmo título dos crimes contra a fé pública que sim alcançam os títulos de crédito. Então, não é que falsificar título de crédito seja uma conduta atípica, não. É uma conduta criminosa. Só não é criminosa no 289, porque o 289, vejam, fala especificamente em moedas metálicas e em papel moeda, tanto em curso no Brasil, estou falando do real, quanto moedas estrangeiras, dólar, euro, libras, peso argentino, peso mexicano, peso colombiano e por aí vai. Então, se eu falsifico no Brasil uma moeda estrangeira, eu estou praticando o mesmo crime do 289. Mas aqui tem que ser ou moeda metálica ou o papel moeda, ou seja, esses elementos representativos de dinheiro. Veja que interessante, ele fala em falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Qual é a diferença de fabricar e alterar? A fabricação, nesses termos aí do artigo 289, é uma fabricação do zero. Estou pegando um papel em branco, estou imprimindo, estou colocando ali as marcas de segurança para falsificar aquele dinheiro. Na alteração, eu estou pegando um dinheiro, né, real, existente, e estou alterando ali. É comum, por exemplo, para determinadas moedas, isso é muito utilizado, no caso do real
isso não fazia sentido, agora voltou a fazer sentido, eu explico já por quê, mas era comum, é comum ainda, um dos métodos de falsificação é você pegar aquela cédula, né, impressa regularmente pela Casa da Moeda, colocada em circulação licitamente, e você faz uma lavagem química, você lava quimicamente, Camilinha, e aí você imprime sobre aquele papel, porque o papel é um papel de segurança, é um papel verdadeiro, e aí você imprime ali um valor maior. Claro que não faz sentido você lavar uma cédula de R$100 e imprimir uma de 50. Você vai ser jumento se você fizer isso, e você vai quebrar o teu negócio criminoso, né? Então, obviamente, você vai ter o contrário. E esse é um dos motivos, não é o único motivo, pelo qual a segunda família do real, a primeira família ela tinha todo o mesmo tamanho, mas a segunda família de cédulas do real, ela tem tamanhos diferentes, né? A de R$2 parece aquela de banco imobiliário, né? Desse tamanhozinho, né? E a de R$100 é maior. Uma das razões, não é a única, é essa questão de segurança. Existe também uma outra razão, que é a facilidade de deficientes visuais identificarem qual é a cédula em si. Claro que isso perdeu um pouco do sentido com essa medonha cédula de R$200 que foi produzida durante esse ano, ninguém ainda entendeu direito qual é a necessidade disso, eu particularmente não vi ainda uma cédula dessa, e para a coisa ficar ainda mais sem sentido, ela é menor do que a cédula de R$100. A justificativa que a Casa da Moeda afirmou é que a linha de produção que estava disponível era a linha de... Porque tem uma linha, são 3 linhas de produção na Casa da Moeda no Brasil em relação a isso. Uma linha produz as cédulas de 100 e de 50, outra as de 20 e de 10, e outra as de 5 e de 2. Então a Casa da Moeda disse que a linha que estava pronta para fabricar a cédula de R$200 era de R$20, daí porque ela tem um tamanho menor do que o de R$100. Isso acaba gerando aí uma fragilidade, porque aí sim faria sentido você, por exemplo, lavar uma cédula de 50 ou de 100 para ali imprimir uma cédula de R$200. Então, a fabricação é quando eu fabrico do zero, a alteração quando eu altero a partir de uma base feita verdadeiramente. O crime, portanto, vai aí a uma pena de 3 a 12 anos. E aí ele vai, nos parágrafos, trazer algumas figuras equiparadas. Fabricar, Camilinha, é quando eu fabrico do zero, eu pego papel em branco e vou imprimir aquele papel, ou seja, eu não tenho nenhuma base verdadeira. Na alteração, eu estou modificando algo que é verdadeiro. Por exemplo, estou usando um papel que é verdadeiro, lavando quimicamente para imprimir com outro valor, ou usando uma moeda metálica e cunhando um outro valor, mas eu tenho uma base na alteração de que eu parto de algo que é verdade, enquanto que na fabricação eu estou começando do zero. Essa diferença, no entanto, é importante que eu diga, ela tem uma importância somente teórica, só acadêmica, porque do ponto de vista prático, o crime é o mesmo. Ou seja, não importa se eu modifiquei completamente ou não, se eu comecei do zero ou não, o crime é o mesmo de moeda falsa do 289. Tá? Parágrafo 1º, ele traz uma figura assemelhada, ele vai dizer o seguinte: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação a moeda falsa. Na verdade, a gente tem aqui no parágrafo 1º uma dinâmica parecida com a que nós vimos na semana passada, nos artigos 272 e 273. Vocês devem se lembrar que naqueles artigos eu dizia que o legislador ele tem o objetivo de pegar e criminalizar toda a cadeia criminosa, não apenas aquele que falsifica, mas toda a cadeia vai ser atingida em relação a isso, ou seja, o que importa, o que exporta, o que troca. Eu vi uma notícia na televisão, aqui no Ceará, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada, né? Está passando tão rápido o tempo que eu não sei, em que dizia-se que a polícia tinha interceptado
e prendido, ou interceptado uma carga e prendido uma pessoa que tinha recebido pelos correios cédulas falsas, ou seja, há um mercado de venda dessas cédulas falsas na internet. Em grande parte, o pagamento é feito em criptomoedas, porque a criptomoeda hoje ela não é rastreável, então é muito utilizada para atividades ilegais, e aí você vai ter essa interceptação. A polícia monitorou a entrega e efetivamente realizou a prisão em flagrante. Lucas, só voltando um pouquinho àquela tua pergunta, essas criptomoedas, com os bitcoins e outros, elas não são em si criminosas. Ou seja, eu investi em criptomoeda, isso não é crime. Agora, como ela não é rastreável, ela acaba sendo muito utilizada na chamada Deep Web, né, nessa internet profunda, para o pagamento de determinadas ações, de extorsões ou de outros crimes. E aí ela acaba adquirindo um caráter criminoso. Tá? Muita atenção no parágrafo 2º. Parágrafo 2º é um dos parágrafos mais interessantes do Código Penal. E aqui eu não estou exagerando. Porque é um parágrafo onde eu começo vítima e termino criminoso. Eu começo mocinho e termino bandido. Eu começo Zé Mané e termino criminoso. Termino um agente criminoso. Olha o que diz aqui o parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o que está acontecendo aqui no parágrafo 2º? Eu recebo a moeda falsa, percebo que ela é falsa, digo, não vou ficar com esse prejuízo, vou enganar outro besta, e aí eu passo e devolvo à circulação aquela moeda. Por isso que eu começo como vítima um parágrafo e evoluo em relação a isso. Então, você é uma criminosa, Camila, eu não posso lhe prender em flagrante, né? Mas que o crime acontece, né? A casa caiu para você. Então, veja que aqui ele deixa muito claro, eu acho que o parágrafo 2º é muito claro, né, Camila? Para indicar qual é a prática, ou seja, eu tenho ciência de que aquela determinada cédula é falsa e eu devolvo isso à circulação. Claro que se eu não perceber que aquela moeda é falsa, o crime não existe, a conduta é atípica. E também, e aí é onde a Camila vai se dar bem, não é tão fácil, né, você provar que aquela pessoa tinha ciência da falsidade, que ela realmente tinha ciência de que aquela moeda era falsa, e mesmo assim devolveu à circulação. Então aqui é efetivamente isso. E foi uma viagem no exterior, lá não era nem crime, né, Camila? Lá você estava longe do Brasil, lá nesse país isso não era criminoso, né? Então a tua conduta é atípica, né? Tu sabe, né, que está gravando aqui, né? Então nesse caso seu, que foi longe, né? Lá, aí não tem nem moeda, esse país nem existe mais que você foi. É por isso que não tem crime, tá certo? Mas enfim, a gente vai efetivamente ter a lógica de que eu tenho que ter ciência. Por óbvio, não é tão fácil você provar isso, porque você vai ter que provar efetivamente a intenção dolosa do agente, tá? Parágrafo 3º é um crime próprio, em que ele vai dizer o seguinte: é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco emissor que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior, 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Lembra que eu falei a vocês de que a Casa da Moeda recebe a encomenda para fabricar X quantidade de dinheiro, isso vai para o Banco Central, e o Banco Central é que coloca isso em circulação? Se eu altero, se eu ajo nesse processo, veja que o parágrafo 4º, você vai ter essa mesma lógica, ou seja, é crime aquele que fabrica além do requerido, que fabrica com peso diferente aquela determinada moeda, ou veja o parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia ou faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada,
Lembra da dinâmica? Papel, dinheiro, papel, ou seja, não estava ainda autorizado a circulação daquela determinada cédula, e eu fiz com que ela fosse colocada em circulação. No artigo 290, nós vamos ver, que eu até medo da Camila, que se ela praticou, né, diz ela, naquele país longe, né, aquele outro crime, eu tenho medo do que ela vai fazer no 290. Ele traz figuras assemelhadas. Formar cédula, quem nunca, né? Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituí-lo à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Então, ele traz aqui algumas figuras. O primeiro é eu pegar duas partes de uma cédula e unir, formando uma terceira. Isso é crime. Tá? É diferente se você tiver duas partes da mesma cédula, que houve ali um dano, alguém rasgou, e você as unir. Isso não é crime. Tá? Agora, eu pego dois fragmentos, duas partes de cédulas diferentes e resolvo uni-las para formar uma terceira. Aí sim existiria um crime, aí sim eu estaria praticando o crime. Da mesma forma, lembra daquela dinâmica, né? Quando o papel moeda está desgastado, está danificado, está roto, né? Está ali já só o resto, eu vou recolhê-lo. Quem faz isso é o sistema bancário, né? Graças a Deus, Camila. Obrigado, Deus, obrigado por isso. Então, o sistema bancário, ele vai recolher essas moedas danificadas, essas cédulas danificadas, traz isso para o Banco Central faz o recolhimento dessa cédula para que ela seja destruída. E aí eu vou colocar nessa cédula, fisicamente, essas marcas, para dizer que aquilo ali é como se, ao colocar essa marca, indicando, sinalizando ali, que aquela determinada cédula vai ser destruída ou deve ser destruída, o que nós temos aqui? Dentro daquele processo que eu falei a vocês, aquela cédula volta a ser apenas papel. Ela perde a condição de dinheiro e volta a ser papel. Né? Temos ainda no 290 uma causa de aumento de pena específica, que diz o seguinte: o máximo da reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso. Aqui, especificamente, imagina aquele funcionário, por exemplo, do Banco Central que faz o recolhimento dessas cédulas e é ele que pratica esse crime. Ele teria aí uma carga de aumento de pena. O artigo 291, ele é menos importante, digamos assim, do que os anteriores, mas a gente precisa conhecer. Veja aí, inclusive ele traz uma expressão que é nova, né? Petrechos para falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação da moeda. Aqui a gente tem que atualizar esse artigo e dar a ele uma interpretação moderna. Eu não sei se vocês assistiram, eu passei vergonha hoje de manhã, porque eu fui falar isso e a turma da manhã não tinha assistido. Mas eu não sei se vocês assistiram um filme com Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio, chamado Prenda-me se for capaz, até a direção do Steven Spielberg, que é baseado, inclusive, em fatos reais, né? A figura do Frank Abagnale, perceba a minha pronúncia, como é uma pronúncia sofisticada, Michele. Frank Abagnale Jr., né? Que é um caso real, repito, é baseado em fatos reais. Um cara, um super falsário, né? Ele começa falsificando cheques ali da Panam, depois o cara dá uma falsifica diploma, diz que é médico, depois diz que é advogado. O cara era incrível. E a cena, eu não vou aqui estragar nem dar spoiler, porque vocês todos já assistiram, tem 400 anos o filme. E a cena em que ele é preso na França
Lembra que ele está usando as máquinas grandes para fazer dinheiro. Porque antigamente o dinheiro era feito em máquinas preparadas, imaginadas só para fazer dinheiro. Existia umas placas de aço que eram as matrizes que eu colocava ali, que ela tinha em alto relevo o desenho a ser impresso, e aquelas máquinas rodavam ali, produzindo aquele determinado dinheiro. Hoje, obviamente, nós vamos usar impressoras de alto padrão, fotocopiadoras de alto padrão. Então, o que isso tem a ver com o artigo 291? Quando ele fala, deixa eu copiar de novo aqui, especialmente destinado, não é que aquela máquina, aquele aparelho foi feita exclusivamente para fazer dinheiro, como era o intuito do legislador ao definir esse artigo. Hoje a gente vai entender que para que eu caracterize isso, basta que eu tenha usado aquele equipamento para falsificação de dinheiro. Ou seja, em 1940, quando esse tipo penal vem, um código penal, por óbvio, eu estou ainda no momento em que só dava para fazer dinheiro numa máquina já preparada para isso. Hoje não. Hoje nós temos impressoras, nós temos fotocopiadores que permitem isso. Tem até um filme com Lázaro Ramos, O Homem que Calculava, O Homem que Copiava, que é muito bacana e mostra um pouco isso. É super legal o filme, como tudo que o Lázaro Ramos faz. E o último da noite. Aí, Sandrinha, a gente chega em algo parecido com o que você perguntava, não vai esgotar o que você perguntou, porque a gente vai trabalhar com isso também na próxima aula, mas veja o que diz aí o artigo 291. Desculpa, 292. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em título ao portador ou que falte indicação de nome da pessoa a quem deva ser pago. Ou seja, há determinados títulos de crédito, como debêntures, por exemplo, que para que eu as emita, para que uma empresa emita essas debêntures, ela precisa ter a permissão, a anuência de algumas autoridades monetárias, como a Comissão de Valores Monetários, o próprio Banco Central em alguns casos. Então, aqui o crime existe quando eu emiti aquele título sem ter a devida permissão da autoridade monetária respectiva. Tá bom? Então, agora, sem dúvida nenhuma, sobretudo para fins de prova, vale mais os dois primeiros artigos que nós vimos hoje, artigo 290 e 289 e 290. Esses dois artigos são os artigos mais importantes que a gente vai ver para a prova. Tá? Na próxima aula a gente vai ver o capítulo 2 e parte do capítulo 3 e nós vamos finalizar, como eu já disse aqui 500 vezes, eu estou chato já, o nosso conteúdo programático, mas é porque eu gosto de dar essa satisfação a vocês, até porque meu grande objetivo é que a gente veja todo o nosso conteúdo, eu quero ter essa tranquilidade de que tudo foi visto. Então, na terça-feira da semana que vem, a gente está concluindo aí o nosso conteúdo, e na quinta-feira da semana que vem, nossa última aula de novembro, a gente faz uma aula mais light, onde quero que vocês participem, tragam aí as dúvidas, mas também tragam os livros que estão lendo, séries, filmes, para a gente se divertir um pouquinho aqui na nossa aula, já que na semana que vem a gente já conclui isso. Tá bom? Lembrando, repito, que a nossa prova é entre os dias 8 e 10 de dezembro e que na primeira semana de dezembro vocês estarão liberados. Vocês já estão quase livres do Motinha. Está faltando pouco para se livrar de mim, mas a gente ainda precisa ver isso. Quinta-feira a gente vai retomar a partir do artigo 296, a gente vai seguir aí até o 299. Tá bom? E semana que vem a gente vai do 300 ao 311. Beijo grande, obrigado pela paciência. Obrigado por estarem aqui até essa hora. E a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira. Tá bom? Beijão. Juízo.